Boa noite. Enterrado nessa tarde em Belo Horizonte, o corpo do vendedor Felipe Henrique Silva, de 19 anos. O jovem trabalhava na porta de uma boate na região oeste da capital no último sábado, quando foi atingido por tiros. Felipe Henrique e o pai, que ficou ferido, trabalhavam como ambulantes na porta dessa boate, onde estava sendo realizado um baile funk. O jovem levou um tiro na nuca depois de uma confusão dentro da casa de shows. O Felipe estava trabalhando, um jovem de apenas 19 anos de idade, que veio em busca de um futuro melhor aqui na capital, junto com a minha prima. Esse sonho de ter um carrinho de cachorro-quente para ajudar os pais na despesa da casa, e acabou tendo sua vida tirada aí por um cidadão que estava preso. A confusão começou depois que um homem de 28 anos foi abordado dentro da boate. Ele foi perseguido e já do lado de fora foi baleado várias vezes e morreu. Segundo a PM, o rapaz, que tinha passagens pela polícia, foi vítima de um acerto de contas. Felipe Henrique e o pai, que não tinham nada a ver com a briga, acabaram sendo atingidos pelos disparos. Os dois foram levados às pressas para o Hospital João 23, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu nessa segunda-feira. Nós estamos aguardando justiça, não só do homem, mas a justiça de Deus também. E com certeza ele vai ser achado, porque todo mundo hoje já está com as câmeras procurando esse cara. E a gente já sabe mais ou menos o local onde ele mora. De acordo com a Polícia Civil, um inquérito foi aberto para investigar o caso. Equipes fazem diligências para tentar encontrar imagens de câmeras de segurança que possam ter flagrado o crime, com o intuito de encontrar os autores dos homicídios. Testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias. Um homem de 35 anos foi preso suspeito de estuprar pelo menos 5 mulheres na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O último caso foi registrado na noite dessa segunda-feira, quando uma mulher de 54 anos foi atacada na Avenida Santa Rosa, no bairro Jaraguá. Segundo a Polícia Militar, imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar o homem que no mesmo dia havia atacado outra mulher. As investigações apontam ainda outras vítimas. Uma delas, segundo a corporação, é uma criança que foi violentada dentro de uma igreja. Em Divinópolis, no centro-oeste do estado, moradores que presenciaram um assalto no centro da cidade correram atrás do ladrão e conseguiram segurá-lo até a chegada da polícia. Segundo a Polícia Militar, este rapaz que está na calçada, sendo contido por populares, é um ladrão. De acordo com a polícia, o suspeito furtou um celular de uma adolescente de 17 anos. Ela estava entrando em um consultório. Ao perceber que teve o celular levado, correu atrás do criminoso, pediu socorro, gritou. E o suspeito foi abordado neste ponto da rua Mato Grosso, no centro de Divinópolis. Eu tô morrendo de sede. Ai, ai, velho. O homem pisa na cabeça do criminoso. Para de bater! Depois, os populares ainda amarram os braços e as pernas dele. Todo mundo tem o direito de prender aquele que esteja em flagrante, né? A gente não recomenda por falta de técnica, né? Um preparo profissional por parte da pessoa. Não é recomendado pela polícia, mas no caso não foi um assalto, né? Não que seja recomendado nesse caso. O autor aproveitou de um descuido da vítima e subtraiu o bem. Não houve violência ou grave ameaça. Mas não é recomendável pela polícia você reagir em hipótese alguma. Ainda segundo a PM, o rapaz tem passagens por furto e roubo. No dia 6 de dezembro, ele deixou o presídio Floramar, onde cumpria a pena. Wendel Kennedy da Silva, de 22 anos, foi atendido na UPA e em seguida encaminhado para a delegacia, onde foi autuado por furto. O celular da vítima foi recuperado. Está presa na capital uma sargento da Polícia Militar por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Os detalhes na reportagem de Wilson Gomes. A loja que vendia ervas para chá amanheceu fechada. Os militares encontraram no comércio 2 garruchas, munição e porções de maconha, além de crack. Minutos depois da abordagem dos militares, uma sargento da PM chegou com o marido, que seria o dono da loja,
e tentou intervir na ação dos policiais. De acordo com o boletim de ocorrência, depois de ser abordada, a sargento decidiu entrar na loja, colocar alguns objetos na bolsa e ela saiu correndo por aqui. Os policiais foram atrás. A sargento só foi localizada momentos depois dentro de um banheiro de um supermercado que fica logo ali. E com ela foram encontradas arma e munição. Exatamente os mesmos objetos que os militares haviam recolhido momentos antes, durante a abordagem. Dentro do banheiro, a PM encontrou ainda a segunda garrucha. A sargento Mara Alessandra Abade Aleixo, de 42 anos de idade e 22 de corporação, trabalha na área de saúde da PM. Foram tomadas todas as providências de polícia judiciária militar, no caso da desobediência dela, como militar, que é crime militar, e também aos crimes comuns, associação ao tráfico, porte ilegal de armas e a própria resistência dela no momento em que ela sai do estabelecimento e há necessidade da intervenção dos militares. Também foram feitas buscas na casa da sargento no bairro Havaí. No local foram encontradas mais drogas. Havia informação de que o lugar também era usado para a realização de bailes funk, como consta nestes boletins de ocorrência. São várias queixas de perturbação de sossego e uso de drogas. Ainda de acordo com o Major Santiago, chefe da sala de imprensa, tanto a sargento quanto o companheiro dela e o enteado, que era vendedor na loja, estão detidos. Foi ratificado o flagrante, ela se encontra presa num estabelecimento, numa unidade prisional da Polícia Militar e os demais à disposição da Justiça Comum. Independente da autoridade que for abordada, se tiver cometendo crime, seremos incisivos. Não coadunamos com desvio de conduta, tampouco na nossa corporação. A Avenida Francisco Sá com a Rua Bernardino de Lima, no bairro Gutierrez, aqui na capital, foi um dos pontos que ficaram mais comprometidos por causa da chuva no fim dessa tarde. Olha só essas imagens, as vias ficaram alagadas, a água cobria os pneus dos carros e chegou até as calçadas. Um bueiro também transbordou. O trânsito ficou bastante complicado na região. Em outras áreas da cidade também choveu forte. A Defesa Civil fez um alerta para o risco de transbordamento dos córregos Ressaca, dos Coqueiros, Sarandi, do Leitão, Cachoeirinha e Vilarinho. A chuva que voltou com tudo logo no início dessa semana em boa parte do estado trouxe transtornos para algumas cidades do interior. Começamos mostrando os estragos em Juiz de Fora. Em pouco tempo, as ruas do centro da cidade ficaram alagadas. Esse vídeo foi enviado por um telespectador e mostra a Avenida Rio Branco, esquina com a Sampaio. A Rua Rei Alberto também se encheu de água. O mergulhão na Rio Branco foi alagado pela chuva, mas não impediu o trânsito de veículos. O temporal também causou estragos na Cidade Alta. Os ventos aqui no bairro Caiçaras foram tão fortes que a cobertura deste galpão foi parar naquelas casas. Eu cheguei aqui fora, tava essa coisa toda aí, né? Ocupando a parede, ocupando a casa, subindo em cima, quebrou minha caixa d'água também, sabe? Atingiu o telhado da outra vizinha, que faz assim com o meu, da divisa com o meu, atingiu também, sabe? Eu tô sem água de tudo agora, porque quebrou logo o cano que sobe água. Alunos de uma academia na região central de Nova Serrana ficaram ilhados por causa da enxurrada. Eles tiveram que retirar uma moto que estava estacionada para evitar que ela fosse carregada pela água. Vários córregos que cortam a cidade transbordaram e as ruas ficaram parecendo rios. Faltou só a varinha aqui agora, pescar as piadinhas. Nesta casa, a água invadiu todos os cômodos. A moradora ficou indignada. Olha a situação da minha casa. O vídeo foi feito pela Dalice, que teve que arrancar uma porta e abrir buracos nas paredes para a água escoar. O imóvel agora está tomado por rachaduras. Muito grande o susto aqui, muita água, ela veio de uma vez, a gente não esperava que entrasse tanta água assim dentro da minha casa. Foram 4 horas de chuva forte em Nova Serrana. O Corpo de Bombeiros recebeu diversas chamadas. Os principais tipos de ocorrência foram enchente, alagamento, inundação e árvore caída em via pública. O bairro Fausto Pinto da Fonseca também foi bastante afetado pela chuva em Nova Serrana. Nesta casa estavam 2 mulheres e um recém-nascido de apenas 25 dias, quando a água começou a entrar rapidamente. A mãe do
bebê passou mal, teve que ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a UPA. Lá dentro, o estrago foi grande. A água chegou a quase meio metro de altura, estragou a geladeira e molhou as roupas. A família perdeu tudo, até as roupas do bebê. Avenida Divina Espírito Santo, no centro de Divinópolis. Escuridão total, iluminação só dos faróis dos veículos. Neste posto de combustíveis, o jeito foi parar o trabalho, sentar e esperar. A energia acabou depois de uma forte chuva. 20 horas mais ou menos, começou a chover bastante. Aí acabou de uma vez. Nenhuma luz nos prédios. Boa parte do Cidil e Afonso Pena também ficou sem energia. Aí o senhor teve que fazer o quê? Acender o lampião, acender as velas. Minas Gerais já registra 81 casos de febre amarela de julho de 2017 até agora. Destes, 36 resultaram em mortes de pacientes. Os números foram divulgados hoje pela Secretaria de Estado de Saúde, que apontou ainda outros 208 casos sob investigação. Mariana, na região central de Minas, é a cidade com o maior número de casos confirmados. São 14 vítimas, sendo que 4 morreram. Nova Lima, na região metropolitana, tem 11 registros de febre amarela, sendo que 6 resultaram em morte. Ainda é o município com o maior número de óbitos. E não é só a febre amarela que preocupa, não. O número de pacientes vítimas da dengue, chikungunya e zika vírus cresceu em até 184% em uma semana no estado. Apenas em janeiro são 2.221 casos de dengue, 496 de chikungunya e 17 de zika vírus, todas causadas pelo Aedes aegypti. O mosquito, além das 3 enfermidades, também é responsável pela transmissão da febre amarela em áreas urbanas. Mas vale reforçar que todas as mortes registradas foram causadas pela forma silvestre da doença. Mas você sabia que existe o Aedes do bem? Sim, acredite, são mosquitos geneticamente modificados para combater essas doenças entre a população. O repórter Lucas Girardi mostra como isso é possível. O Aedes aegypti é bem pequeno, mas perigoso. O mosquito da dengue também é da zika, da chikungunya e até da febre amarela. O Gutenberg ficou curioso para saber um pouco mais sobre o mosquito modificado geneticamente. Dá uma curiosidade e dá também uma certa expectativa, né? Se de fato isso vai ser uma medida eficaz e trazer algum benefício para a população em geral, né? Os Aedes do bem são machos e por isso não transmitem qualquer tipo de doença. Quem pica é só a fêmea para conseguir o sangue no processo de amadurecimento dos ovos. Para fazer um teste e mostrar que eles são inofensivos, vou colocar a mão dentro da gaiolinha. Nenhuma picada. E quando eles são soltos na natureza, eles procuram as fêmeas, né? Vão se acasalar e quando as fêmeas botarem esses ovos eclodirem, passa de 3 a 4 dias, mais ou menos, eles já morrem. Então, não chega nem a fase adulta, que é quando a fêmea se contamina e transmite a doença. Os primeiros machos do Aedes do bem foram soltos em Juiz de Fora em novembro do ano passado. A prefeitura assinou um contrato para a implantação do projeto em parceria com a empresa Oxitec, única no mundo que trabalha com a modificação genética do macho do Aedes aegypti. Juiz de Fora é a primeira cidade de Minas e a segunda do Brasil a usar a tecnologia. O projeto já foi implantado em Piracicaba, no estado de São Paulo, e fora do país, nas Ilhas Caimã e no Panamá. O Aedes do bem é mais uma ferramenta que pode auxiliar no combate a doenças, mas a população não deve se descuidar na prevenção dentro de casa. Cuidar das calhas, dos telhados, sempre tampar a caixa d'água, né? Olhar os ralinhos para evitar que as fêmeas se proliferem dentro de casa. Lembrando que 80% dos casos, né, dos focos são encontrados dentro de casa, então o cuidado da população tem que existir. Funcionários das unidades de pronto atendimento de Belo Horizonte fizeram hoje uma paralisação contra a violência. Eles cobraram iniciativas e propostas da Secretaria Municipal de Saúde para mais segurança dos servidores nas UPAs. Quem precisou de atendimento nas UPAs de Belo Horizonte na manhã de hoje teve que esperar mais do que o de costume. O atendimento até o meio-dia foi apenas para urgências e emergências. É que os funcionários das unidades de pronto atendimento participaram de um ato pedindo mais segurança.
Aquele que trabalha na área de saúde, na área de urgência, ele tem que ter minimamente garantido o seu direito de trabalhar com tranquilidade. Nós estamos tendo assaltos, furtos, agressões. De acordo com os representantes dos médicos, todas as unidades de pronto atendimento administradas pela Prefeitura de Belo Horizonte aderiram ao movimento. De junho de 2017 até o dia 19 de janeiro, foram registrados 309 casos de violência envolvendo pacientes e funcionários nas unidades de pronto atendimento em Belo Horizonte. Ainda de acordo com os profissionais da área de saúde, a situação teria se agravado depois da retirada dos porteiros. Essa médica conta que precisou ficar 2 meses afastada depois de ser agredida na UPA Norte. Eu estava atendendo e o paciente não concordava com o tratamento proposto e queria evadir da unidade. Então, eu, na tentativa, de manter o cuidado que era essencial, que era necessário, ela me ameaçou de morte. A gente está exaurido de tratar desse assunto. A coisa está se agravando a cada dia e nós precisamos de uma solução emergencial. A Secretaria Municipal de Saúde informou que desenvolve ações em parceria com a Secretaria de Segurança e que houve ainda o fortalecimento da Guarda Municipal no entorno das unidades. O Conselho Federal de Medicina criou regras para as clínicas populares, aquelas que prometem atendimento rápido com preços mais baixos. Quem explica as novas determinações é a repórter Fernanda Pena. Há 3 anos, Diego perdeu o emprego e o plano de saúde. Com dificuldade em continuar um atendimento pelo SUS por conta de um zumbido constante no ouvido, ele resolveu procurar uma clínica com preços populares. Aqui o preço também conta, eu vi a estrutura, daqui a pouco você é atendido, então tomara que resolva esse problema, né? Inclusive essa consulta aqui que está pagando minha namorada para mim, então a gente tem que correr atrás, né, da saúde, é uma coisa que a gente não brinca. Criada há 1 ano e meio, essa clínica no centro de Belo Horizonte atende até 1.000 pessoas por mês. Com 4 unidades na Grande BH, o planejamento é inaugurar mais 4 até julho. Preços mais acessíveis, e a gente estava até comentando, faz sentido o ser acessível não só no preço, mas ser bem localizado, ter acesso para a população à saúde e qualidade de forma bem rápida, prática, com médicos altamente qualificados. Eu acho que isso faz muita diferença. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, não há um levantamento de quantas clínicas como esta existem no Brasil, mas o aumento dela se dá principalmente porque muitas famílias têm deixado os planos de saúde. Só em 1 ano, entre setembro de 2015 e setembro de 2016, mais de 1,5 milhão de pessoas cancelaram planos no Brasil. O Conselho publicou no último dia 24 de janeiro resolução para regulamentar as clínicas populares. Entre as exigências que entram em vigor em 90 dias estão a obrigatoriedade do registro do estabelecimento e dos profissionais no Conselho Federal de Medicina. Os serviços oferecidos passarão a ser limitados. As propagandas das clínicas não poderão divulgar valores. E fica proibida a oferta de promoções, como fornecimento de cartões ou descontos. Na realidade, ele busca o quê? Garantir uma qualidade de atendimento, uma boa condição de trabalho para o médico e, em última análise, a oferta de um serviço qualificado e seguro para a população. Um acidente entre um carro e um ônibus deixou uma pessoa ferida na Avenida Amazonas, em Belo Horizonte. A suspeita é de que o motorista que provocou a batida tenha dormido ao volante. A batida foi na Avenida Amazonas, na altura do bairro Gameleira. O Fiat Siena ficou com a frente destruída. Segundo testemunhas, o motorista do carro foi quem provocou o acidente com o ônibus. O motorista do carro de passeio seguia aqui pela Avenida Amazonas, sentido centro de Belo Horizonte, quando nesta altura perdeu o controle da direção, bateu nesta árvore, rodou na pista e atingiu a lateral do coletivo que seguia no mesmo sentido. O ônibus era da linha 1680, que faz o trecho Ibirité-Belo Horizonte. O veículo estava lotado na hora da batida. Ele estava bem distante, só sei que eu foi vapt-vup, eu vi que ele rodou e veio de frente. Assusta, né? Não deixa de assustar não, porque a mais que tinha uma mulher grávida na frente, não teve um condicionado com ela, graças a Deus, menos mal. Quem dirigia o carro era um lanterneiro, Antônio Nonato, de 48 anos. O homem teve apenas ferimentos leves, foi socorrido pelos bombeiros e por isso o teste do bafômetro não foi realizado.
Segundo o irmão da vítima, o motorista teria cochilado ao volante. Ele foi no velório Piracema, sabe, 120 quilômetros daqui, ontem à noite. Ele não deve ter dormido direito, provavelmente ele deve ter dormido, alguma coisa assim. Ele não bebe, não fuma. A árvore precisou ser cortada e o trânsito no local ficou lento por mais de 2 horas, mas já foi liberado. A Justiça suspendeu em caráter liminar a validade do decreto publicado na semana passada pela Prefeitura de Belo Horizonte, que regula as atividades de aplicativos de transporte na cidade, como Uber, Cabify e 99 Pop. A decisão é do juiz Rinaldo Kennedy Silva, da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública de BH, a pedido do vereador Gabriel Azevedo. O parlamentar alegou que a matéria deveria ser tratada na Câmara Municipal e não por autorização da BH Trans. A medida suspende os efeitos do decreto que previa o pagamento de um preço público pelas empresas no valor de 1% de todas as corridas intermediadas pelos aplicativos. O decreto ainda previa que as empresas deveriam passar os dados dos condutores parceiros. Outra limitação e a necessidade de que apenas veículos emplacados na região metropolitana sejam autorizados a praticar o serviço de transporte particular. Procurada, a BH Trans informou que a Prefeitura ainda não foi notificada da decisão. Daqui a pouco, na base da confiança, barraquinha de mudas sem vendedor faz sucesso em uma cidade do interior. Eu mostro para você essa reportagem já, depois do intervalo. Continue com a gente. Você já imaginou uma barraca sem vendedor? Somente na base da confiança e da honestidade das pessoas? É assim que um produtor rural vende suas mudinhas lá em Bom Despacho, no centro-oeste de Minas. Olha só que interessante. Olhando para esta barraca que tem à venda vasos de flores, mudas de hortaliças, plantas medicinais, entre outras, não se nota nada de diferente. Até que você vê esta plaquinha com os dizeres: pegue e pague. Por aqui, nada de atendentes. Eu já vi comentários que na Europa é muito comum esse tipo de mercado, onde tem uma confiança bem estreita entre produtor rural e os consumidores. Então isso nos induziu nesse momento de crise, de crise de confiança, de honestidade, principalmente política, a gente está colocando a barraca da muda, A barraca da muda funciona assim. O próprio cliente é o vendedor. Ele separa a mercadoria, coloca o dinheiro neste cofrinho e, se precisar de troco, é só pegar neste copo. Maria de Lourdes gostou tanto da ideia que levou várias mudinhas para casa. Eu achei muito legal, porque isso está fazendo com que as pessoas mostrem que pode ser honesta, o que elas mesmas podem pegar e dar o troco, Achei muito legal. Saul até já teve algumas surpresas desagradáveis, mas isso não o fez desistir do projeto. Nós já tivemos alguns furtos aqui, a gente acredita que seja assim, de moleques mesmo, para estar fazendo esse furto. Mas assim, nada que faça desestimular do projeto. Coisa assim, que está proporcionando, gerando a confiança entre todos. Legal, né? O JA fica por aqui. Assista agora ao SBT Brasil. Estaremos de volta nesta quarta, a partir das 7h15. Boa noite e até lá.